Essa semana, então, começou com mudanças importantes na Secretaria de Estado da Educação. Aristides Simadon, que até então era o secretário de Estado da Educação, ele pediu exoneração por questões pessoais, por problemas de saúde, e em seu lugar assumiu na segunda-feira Luciane Sereta. Ela que é a presidente do sistema CAF, inclusive cargo que Simadon já havia assumido, e também reitora de universidade. Ela é, sem dúvida alguma, uma das conselheiras mais próximas do governador Jorginho Melo e contribuiu muito na construção do programa Universidade Gratuita. Alguns pontos muito positivos. Luciane Sereta é uma mulher muito forte, muito valente, ela tem um currículo realmente que impressiona, um currículo com musculatura suficiente para ser secretária de Estado da Educação. No entanto, ela vem também do ensino superior. A sua carreira, ela se consolida à frente de uma universidade. Qual é a questão que envolve este ponto? O governador Jorginho Melo tem sofrido muita rejeição por parte das pessoas ligadas à educação básica por conta da estrutura das escolas estaduais. Então, Jorginho Melo, quando convida Sereta para assumir a Secretaria de Estado da Educação, o seu principal pedido é para que a secretária agora assuma com o olhar principalmente voltado à infraestrutura das escolas estaduais espalhadas pelos 295 municípios do estado. Então, Sereta terá, sim, que aproveitar todo o seu conhecimento de gestão em universidade, todo o seu conhecimento junto ao sistema ACAF, mas também terá que ser uma gestora muito pulso firme para conseguir viabilizar aquilo que o governador Jorginho Melo colocou como prioridade, que é a infraestrutura das escolas estaduais. O fato é que nós temos muitas escolas estaduais em Santa Catarina que há muito tempo não recebem manutenção, não recebem reformas, são estruturas muito antigas, escolas que foram construídas lá na década de 70, na década de 80, e a gente sabe que com o passar do tempo, elas não receberam as manutenções devidas. Então, agora, Jorginho Melo disse que irá injetar investimentos na infraestrutura e Sereta terá esse desafio à frente da secretaria. Um outro desafio que Sereta assume também diz respeito ao programa Universidade Gratuita. Isso porque, nos últimos dias, alunos, o movimento estudantil tem se manifestado muito em relação à universidade gratuita, porque muitos alunos se matricularam nas universidades, estão pagando as suas mensalidades e ainda não foram contemplados pelo programa. E nós já estamos no mês de maio, praticamente no mês de junho, né? Então, existe um movimento aí por parte dos estudantes por conta dessa demora na liberação das bolsas de estudos. Então, Sereta também vai ter essa crise já para gerenciar nessa sua primeira semana como secretária de Estado da Educação. Eu conheço a Sereta, acho ela uma mulher muito forte, acho ela realmente muito competente para o cargo de secretária de Estado da Educação, mas é evidente que ninguém faz nada sozinho, né? Então ela terá que ter uma equipe que vai acompanhá-la e nós esperamos sim que, apesar de todo este olhar que a secretária tem para o ensino superior, que é tão importante para o desenvolvimento do Estado também, mas que ela tenha um olhar voltado à educação básica, ao nosso ensino médio profissionalizante, que precisa avançar aqui em Santa Catarina, a investimentos na educação de base, que é, de fato, a educação que forma os cidadãos e prepara eles para o mercado de trabalho. A secretária adjunta deve continuar sendo Patrícia Luders, ela que inclusive já foi secretária municipal da educação de Blumenau, uma curiosidade, ela já foi inclusive rainha da Oktoberfest. A Patrícia também é uma pessoa preparadíssima, entende muito de educação básica, ela deve seguir como secretária adjunta, inclusive sendo uma das representantes do Vale no primeiro escalão do governo Jorginho Melo. Pois é, e falando em Jorginho Melo, vamos ficar no tema Casa Catarina, um programa do governo do estado para a construção habitacional, Arão. Eu estive em Florianópolis na quarta-feira acompanhando o lançamento do Casa Catarina
Nesse primeiro momento, municípios até 10 mil habitantes que tenham cumprido com todas as exigências, as obrigatoriedades lá da Secretaria de Estado da Assistência Social, estão recebendo cada um desses municípios 12 moradias, né? 12 moradias populares a serem construídas para famílias em vulnerabilidade social. Então, aqui na nossa região, Ascurra foi contemplada, o doutor Pedrinho também contemplada, o prefeito Giliardi estava lá. Cerca de 100 municípios no estado já estão contemplados nessa primeira fase desse programa. Mas o que me chamou muito a atenção foi a fala do governador Jorginho. O governador Jorginho tem, de fato, lançado nesses últimos dias, inclusive nas próximas semanas fará o mesmo, lançado programas muito municipalistas, ou seja, com recursos do governo do estado que serão repassados para as prefeituras, para que as prefeituras realizem esses programas, executem esses programas. Uma parceria que eu tenho certeza que é uma parceria de sucesso, porque o governo do estado, ele detém os recursos, o governo do estado tem dinheiro para investir e as prefeituras têm estrutura, né? Tem engenharia, tem equipe de licitações, tem o prefeito que está mais próximo da obra para executar bem feito. Porém, tem uma diferença muito grande entre o governo Jorginho Melo e o governo Carlos Moisés. O governo Moisés repassou recursos para prefeituras do jeito que a prefeitura queria e sem ter um programa específico. Já Jorginho Melo, não. Jorginho Melo está criando os programas, está identificando o que de fato é prioridade para o Estado e está fazendo o repasse para as prefeituras para que elas executem aquilo que o Estado determina como prioridade. Isso é muito interessante, porque isso te traz um olhar de desenvolvimento de Santa Catarina, né? Então, por exemplo, essa questão habitacional me chamou muito a atenção a organização da Secretaria de Estado da Assistência Social, uma secretaria que não tem expertise, não tem experiência em obras públicas, e eles conseguiram fornecer para todas as prefeituras contempladas os projetos de engenharia completos, né, as tabelas orçamentárias, os modelos para os editais de licitação. Foi um kit prontinho para a prefeitura, inclusive fazer aqui uma citação à secretária de Estado, Adeliana Dal Ponte, que inclusive já foi prefeita de São José e entende como é a gestão municipal. A secretaria entregou esse kit para as prefeituras, está mastigadinho e agora as prefeituras podem executar com recursos do Estado. Então, Casa Catarina é um programa que já nasce com muito sucesso, justamente pela organização e pelo olhar do Estado de ser um olhar, de fato, voltado ao desenvolvimento de Santa Catarina, sem ser programas ou ações ou investimentos isolados nos municípios, mas algo que realmente seja contemplado o Estado como um todo. Me chamou a atenção esse modelo, um modelo que precisa sim ser valorizado. E, Arão, eleições 2026, né? As eleições já estão em curso. A gente tem falado muito por aqui que a gente sempre está em clima de eleição, né? Porque de 2 em 2 anos tem eleição, então tem as eleições municipais que já se está planejando as majoritárias. E quando está nas majoritárias, já acabou aquela, já está se pensando nas municipais e assim segue o baile. Exatamente, né, Odair? De ano em ano tem eleição aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, até nós não tivermos as mudanças que correm lá no Congresso, aquelas alterações que se tem de talvez termos uma eleição geral a cada 5 anos. Mas no modelo que nós temos, de fato, um ano sim, um ano não tem eleição, mas no ano que não tem eleição, os bastidores pegam fogo, que é justamente a preparação. Então, já todo mundo de olho nas eleições de 2026, muitas conversas no cenário nacional, existe aí um movimento muito intenso, principalmente dos governadores de direita, principalmente dos presidentes dos partidos de direita, em torno do nome do governador Tarcísio, lá de São Paulo, porque existe uma insegurança sobre a candidatura de Jair Bolsonaro. Ninguém sabe ainda se Bolsonaro consegue ou não ser candidato a presidente. Então, como ninguém sabe, precisa ser preparado um plano B. O plano B, todos os governadores de direita querem que seja o governador Tarcísio de São Paulo. Então, nessa última semana, nesses últimos dias, tiveram muitos movimentos em São Paulo, movimentos inclusive liderados
pelo Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, que é um dos homens mais próximos de Tarcísio, e que Kassab tem reunido, inclusive Valdemar Costa Neto, do PL, algumas lideranças nacionais muito ligadas a Bolsonaro, para tentar justamente começar a preparar o nome de Tarcísio. Já há um movimento também para que a vice de Tarcísio seja justamente Michele Bolsonaro, a esposa de Jair Bolsonaro, seria a vice talvez ideal para esse grupo, é a vice que todos sonham, porque é uma vice que é muito bem vista pela sociedade brasileira, uma pessoa que sabe se pronunciar, que tem porte, que esteve ao lado de Jair Bolsonaro durante todo o seu mandato como presidente, e alguém que levaria a marca Bolsonaro e teria Jair Bolsonaro representado na chapa. Então, muita coisa vai acontecer no cenário nacional, e o cenário nacional está totalmente ligado também àquilo que deve acontecer aqui em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, hoje, nós temos basicamente 3 pré-candidatos a governador. Temos Jorginho Melo, do PL, que é o candidato que leva o nome de Bolsonaro por estar no mesmo partido de Bolsonaro, candidato à reeleição com toda a máquina na mão. Nós temos João Rodrigues, prefeito de Chapecó, do PSD, que já foi deputado federal e sonha em ser governador de Santa Catarina. Jair Bolsonaro é muito amigo de João Rodrigues. João Rodrigues sempre foi, inclusive, um político muito alinhado às pautas de direita, às pautas conservadoras, sempre foi muito próximo de Bolsonaro, inclusive no Congresso, e as pessoas conseguem enxergar João Rodrigues como bolsonarista. E o terceiro nome, possivelmente, Décio Lima, do PT, deve ser o candidato aí da esquerda. Então, o que vai acontecer? O cenário nacional vai ditar muitas regras. O Gilberto Kassab disse que em Santa Catarina o PSD terá candidato a governador. Mas é evidente que a gente sabe que muita coisa pode acontecer até lá. Pode ser que pelo cenário nacional o João Rodrigues tenha que ser candidato ao Senado junto com Jorginho Melo. João Rodrigues diz que não, que é candidato a governador e tem se movimentado muito como candidato a governador, fez um grande evento em Chapecó, vai fazer nos próximos dias um grande evento em Criciúma para reunir a região sul de Santa Catarina para o pré-lançamento da sua candidatura. Então, muita água vai rolar por baixo da ponte. As candidaturas ainda estão longe de serem registradas, as convenções acontecem só em junho, julho do ano que vem, então temos um ano pela frente que com certeza muitos bastidores nós teremos e muitas conversas em torno aí dos possíveis nomes para disputar a eleição de governo do estado. E ainda temos as questões das eleições para deputados, né? Deputados estaduais, deputados federais, senadores. Encontrei dias atrás o ex-prefeito Jorge Krieger, que me disse que é candidatíssimo a deputado estadual pela região do Vale. Então, o Jorge Krieger está se movimentando também aqui no Vale e já está se colocando como pré-candidato a deputado estadual, um nome muito forte na região, que teve uma belíssima aprovação enquanto prefeito de Timbó, que sem dúvida alguma sai também com uma grande frente, uma frente importante, sendo aí pré-candidato a deputado estadual pela região do Vale. Vamos ver tudo que isso vai dar e a gente vai atualizando aqui no Ponto de Vista, porque agora a gente tem assistido de camarote todas essas movimentações políticas, né, Odair?